Programa Decisão, mais uma vez, vai ao ar. E vai ao ar porque ele quer um encontro com cada um de vocês. Nós nos alegramos muito porque vocês nos concedem o privilégio deste encontro, a oportunidade que juntos temos em meditar nas verdades inconfundíveis da Palavra de Deus. O programa Decisão vai ao ar graças ao patrocínio de pessoas de boa vontade, graças ao apoio daqueles que, colocando o seu dinheiro à disposição, permitem que nós possamos ter este momento especial. Muito obrigado aos que nos apoiam. Quero dizer mais uma vez que o programa Decisão é um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, que por sua vez está ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Cotidianamente, esta é a nossa introdução. Cotidianamente, estas são as palavras que nós lembramos a cada momento. Repetidamente é verdade. Mas repetitio mater studiorum est. A repetição é a mãe dos estudiosos. E por isto aquilo que é importante precisa ser dito, independentemente de já ter sido dito. O óbvio é bom ser repetido. E quando nós falamos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, nós nos reportamos a uma igreja, a um dos segmentos da cristandade, é verdade, não somos o único, não temos esta pretensão nem esta arrogância, mas junto com outros irmãos, junto com outras irmãs, junto com outras denominações, nós temos um compromisso com a verdade. Não com a nossa própria verdade, mas com a verdade que salta das Escrituras Sagradas. O nosso compromisso é com a Palavra de Deus. O nosso compromisso é com os fundamentos apostólicos. O nosso compromisso é com as verdades neotestamentárias e vetotestamentárias, ou melhor, a partir das verdades veto e neotestamentárias. E é a partir destas verdades das Escrituras que nós nos encontramos mais uma vez para este encontro. Nós não queremos falar daquilo que nós achamos, eu acho, daquilo que nós pensamos, eu penso, daquilo que são as nossas ideias, eu idealizo assim, eu vejo assim. Não, não. Nós abrimos mão dos nossos conceitos. Nós abrimos mão das nossas ideias. E nós nos apegamos veementemente naquilo que é das Escrituras. E quando falamos em Escrituras, estamos falando da verdade bíblica. Quero lembrar uma passagem bíblica no início deste programa. Uma passagem que está no livro de Provérbios. A Bíblia, vocês sabem, contém 66 livros. 66 livros. Cada um deles com uma ênfase diferente, cada um deles com a sua particularidade, cada um deles nascendo do coração de pessoas do passado que foram inspiradíssimas por Deus, e só porque foram inspiradíssimas por Deus,
é que esses livros estão à nossa disposição até hoje e continuam revolucionando vidas de pessoas até os dias de hoje. Então, meus amados, num dos livros destes 66, num livro chamado Provérbios, que se atribui este escrito àquele famoso rei da antiguidade chamado Salomão, há controvérsias quanto à autoria, mas a tradição fala em Salomão como sendo este homem que nos legou, que deixou como herança algumas palavras preciosíssimas, algumas palavras que deveriam fazer parte do nosso cotidiano e que, fazendo parte do nosso cotidiano, certamente nos livrariam de muitas enrascadas, nos defenderiam de muitas bobagens, nos imunizariam de muitas mentiras. Olha o que eu quero ler do livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 19. O desejo humano se pressupõe. O desejo que se cumpre agrada a alma. O desejo que se cumpre agrada a alma. Outras traduções bíblicas igualmente importantes, e há uma variedade delas à nossa disposição, falam que aquilo que nós carregamos no nosso mundo interior e que, na medida que nós carregamos e que vemos aquilo se cumprindo, se realizando, se materializando, se transformando numa realidade de verdade na nossa vida, que isto faz muito bem para o nosso ser. O desejo que se cumpre agrada a alma, palavra bíblica, a partir da qual nós queremos refletir um pouco com vocês. E eu começo dizendo que uma das coisas bonitas na nossa vida, bonita na tua vida, bonita na minha vida, é que nós temos a possibilidade, como seres humanos, de sempre de novo, notem esta frase, sempre de novo podermos fazer descobertas. Às vezes nós achamos que as descobertas que nós fazemos, seja de que ordem for, que elas estão restritas a um determinado momento, a uma determinada faixa etária, a uma determinada circunstância da nossa existência humana. Especialmente pessoas dizem que é no tempo da juventude, no início da vida adulta, em que preponderantemente o ser humano faz descobertas. Hoje eu quero dizer a vocês que não há faixa etária onde nós não possamos fazer novas descobertas. Não há limite nas descobertas que Deus deseja que nós façamos. Eu volto ao texto de Provérbios. É óbvio que o Salomão, quando falou, ele estava falando dos desejos que nós carregamos no nosso coração, que estão em plena consonância, que estão em íntima relação com o desejo do próprio coração de Deus. Então, repetindo, é bom saber que não existe limite em Deus para que nós descubramos coisas novas. E é isto que torna a vida tão agradável. É isto que torna os nossos dias tão importantes. É isto que faz com que nós enxerguemos a vida do ponto de vista das diversas e multiformidade das cores. Eu estava fazendo uma visita dias atrás para alguém, e aí, descortinando Porto Alegre da janela da sua casa, eu disse, mas que paisagem bonita que vocês têm aqui.
Que paisagem linda que vocês têm aqui. E aquela pessoa, por estar numa situação difícil, por estar adoentada, ela disse, mas eu enxergo tudo só em preto e branco. Para mim tudo é cinzento. Para mim tudo é cinzento. E aí nós conversamos que a partir de Deus nós podemos descobrir as cores nítidas que Deus criou e gerou, visíveis e invisíveis, passageiras e eternas, para todo o nosso ser. Então eu volto a dizer, uma das coisas bonitas na vida é que nós podemos fazer sempre de novo novas descobertas. Sempre há novos mundos a descortinar. Sempre há novas fronteiras a conhecer e a cruzar. Sempre há novos horizontes a desvendar. Sempre há novas coisas para aprendermos. Não há limite nas possibilidades de aprendizado que Deus faculta a cada um de nós. Não há limite, não há limite. Sempre há novas realidades para serem enfrentadas. A verdade é que só vai querer descobrir novas coisas, só vai querer cruzar novas fronteiras aquele que tem a humildade de reconhecer que ele não está pronto, que ele não está no auge, que ele tudo já fez. Não seja tão arrogante, meu amado, minha amada. Não sejas tu, Douglas, eu devo dizer a mim mesmo, tão arrogante em achar que tu não tens mais coisas a aprender. E graças a Deus, tu e eu podemos sempre de novo dizer, Deus, eu estou pronto para o novo. Eu estou aberto para o novo. Eu estou pronto a reconsiderar os meus caminhos. Eu estou pronto a refletir sobre as novas coisas que tu tens para comigo. E neste período pós-Páscoa, em que nós nos encontramos agora, falando do ponto de vista do calendário litúrgico, falando do ponto de vista daquilo que é vital para a cristandade, tempo de Páscoa, tempo de ressurreição, tempo do novo, tempo do estupendo, tempo tempo em que nós podemos vislumbrar o sobrenatural. Neste tempo pós-Páscoa, eu quero convidá-los para que juntos nós pensemos nas coisas que Deus tem reservado para nós, nas bênçãos que Ele ainda tem para nós. Talvez seria interessante neste tempo pós-Páscoa que tu, depois do programa, pegasses uma caneta, uma folha de papel ou um caderno e colocasses literalmente, visivelmente no papel, quais são algumas bênçãos que tu ainda queres experimentar? Quais são algumas facetas de Deus que tu ainda queres enxergar? Quais são alguns presentes de Deus que tu ainda queres receber? Ou seja, quais são os desejos que do ponto de vista de Deus tu deverias buscar? Aí a gente poderia colocar isto ainda com outras palavras. Colocar no papel. Declarar no papel aquilo que eu reconheço como sendo o desejo de Deus para a minha vida. E de dizer, Deus, se tu tens estes desejos para comigo, então eu quero desejá-los também. E acontece uma simbiose fantástica, acontece um casamento muito bonito, quando nós dizemos, Deus, os teus desejos, os teus anseios, as tuas vontades, as tuas bênçãos, os teus caminhos, os teus propósitos, eu quero que sejam os meus propósitos.
Eu quero que sejam os meus caminhos. Eu quero que sejam as minhas vontades. Aí eu abro mão dos meus expedientes particulares. Aí eu abro mão daquela imensidade de castelos que eu vou criando e que eu vou almejando, mas que quem sabe não tem nada a ver com o castelo de Deus. O meu castelo, via de regra, é um castelo de cartas de baralho, que desmonta com a maior facilidade, com um assoprãozinho qualquer, com uma ventania das menores, ele cai. O castelo de Deus, esse não cai. Ele é feito de rocha. E o cimento que segura estas rochas é muito mais poderoso do que qualquer cimento que o homem possa criar ou inventar. Esse castelo de Deus está fundamentado numa rocha chamada Jesus. A rocha, a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra determinante para a construção dos nossos castelos. Não dos nossos, do castelo de Deus. Não da nossa construção, da construção de Deus em nosso favor. Então, neste ano de 2012, que ainda está nos seus inícios, eu quero refletir com vocês, no decorrer dos próximos programas, de quais deveriam ser alguns dos nossos desejos. Na verdade, de quais são os desejos de Deus que nós deveríamos permitir que sejam tatuados, que sejam assumidos, assimilados como sendo os nossos desejos. Eu disse antes, casamento perfeito, simbiose perfeita é esta, quando nós dizemos: Deus, o teu desejo, a tua vontade é a minha vontade. E a tua vontade sempre é a melhor das vontades. A minha vontade sempre, ela nasce da minha visão parcial das coisas, da minha visão parcial da vida, da minha visão limitada da vida. E, sobretudo, a minha vontade, quase sempre, para não dizer sempre, é o resultado do meu desconhecimento da vontade de Deus. Na medida que eu conheço a vontade de Deus, na medida que eu descubro os desejos de Deus, eu abro mão dos meus desejos e da minha vontade, porque eles são totalmente insignificantes diante da grandiosidade do que o Deus Abba, do que o Deus Pai tem reservado para a minha vida. Então eu volto a dizer, hoje introdutoriamente, que bom que tu e eu podemos ter desejos, não os nossos, mas os de Deus, para a nossa vida, porque isto faz muito bem para a nossa existência. Aliás, a nossa existência só tem sentido na medida que nós buscamos os desejos de Deus. Tempo de Páscoa, tempo de descobrir isto. Tempo de Páscoa, tempo de novidade. Tempo de Páscoa, tempo do sobrenatural. Não pense pequeno, porque Deus pensou muito grande em teu favor. Fique conosco, escute bem esta música especial que nós temos reservado para ti e nós já voltaremos dentro de instantes.
Eu quero fazer um convite para todos vocês. Eu não sei quem está diante do televisor neste momento. Eu imagino que nós temos crianças, eu imagino que nós tenhamos jovens adultos, pessoas de todas as idades, inclusive gente muito experimentada. E a todos vocês, independentemente da idade, eu quero convidar para uma aventura que eu tenho certeza pode ser a aventura mais fascinante da vida. A aventura de participar de um curso chamado Alfa. Aventura não é um negócio feito sem planejamento, sem pé nem cabeça, mas aventura é algo que enche a alma de satisfação pelo que foi bem planejado. O curso Alfa foi e está sendo muito bem planejado para todas as pessoas que queiram descobrir o sentido da vida. Ele começa no dia 11 de abril, o que significa que alguns de vocês estão me ouvindo antes dele começar e outros poucos dias depois, porque o programa vai por toda a semana, na Paróquia São Mateus, bairro Tristeza. Inscreva-te, não faz mal se tu perdeste o primeiro encontro. Inscreva-te pelo telefone 3268-1212. 10 semanas, um encontro por semana, sempre nas quartas-feiras, 19h30. Nós estamos te esperando. Para as crianças tem um programa que uma equipe está montando muito bonito. Para os jovens tem algo que raramente eles já ouviram. E para os adultos uma oportunidade de fazer uma avaliação de vida. E quem sabe descobrindo quais são os propósitos de Deus para a vida abundante, do reino de Deus. Aceite o nosso convite. Fiquem agora na paz de Deus, paz que excede todo entendimento, e que esta paz guarde os vossos corações e as vossas mentes cativas em Cristo Jesus, o vencedor que venceu a própria morte, que saiu do túmulo para que tu e eu não vivamos nos túmulos desta vida ou no final da nossa vida, mas para que vivamos na esperança da vida eterna. Amém.